Bem-vindos todos vocês ao WW Especial, é o nosso WW edição de domingo. Nós vamos focar hoje na situação internacional, especificamente na Rússia, pelo menos como começo da nossa conversa. A Rússia é um dos países mais fascinantes, eu diria, entre as grandes potências, não só pela história, pelo tamanho, pelas relações que a gente tem com ela, mas sobretudo pela dificuldade que todos nós temos de entender exatamente o que acontece na Rússia. E além da guerra da Ucrânia, que vocês têm acompanhado, e o WW tem dedicado várias edições, sobretudo para o desenvolvimento da guerra, fizemos isso há 15 dias, a ideia deste programa é a gente tentar entender a Rússia, se é que a gente conhece. Então, esse é o nosso ponto de partida, evidentemente, os nossos convidados vão levar a discussão quando eles acharem que ela deva ser levada, mas o nosso ponto de partida é Rússia. Isso não é um país para fracos. Como que Putin vai sobreviver num país que não tolera homens governantes, homens não mulheres, porque é só lembrar da Catarina Grande, que aliás é uma inspiradora dele, não tolera figuras fracas dentro do Kremlin. Vamos lá, a apresentação dos nossos participantes, começando aqui da minha esquerda para a direita, no sentido do relógio, por Marcos Azambuja, ex-embaixador do Brasil na França, ex-embaixador do Brasil na Argentina. Marcos Azambuja é conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Marcos Azambuja, muito obrigado por ter encontrado o tempo de participar aqui da nossa roda. Está comigo agora da esquerda para a direita, Lorival Santana, meu colega jornalista, nosso analista internacional aqui na CNN. Lorival, obrigado. Você está sendo super requisitado aqui da emissora. Desculpa eu acrescentar ainda mais a sua carga de trabalho. Mas é um prazer ter você a bordo. E é um grande prazer também ter a bordo o professor Leonardo Trevisan. Ele é mestre em História Econômica, doutor em Ciência Política pela USP. Ele leciona na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Marcos Azambuja, todo diplomata, e você é um diplomata com uma longuíssima e bem-sucedida carreira, tem pela Rússia uma espécie de fascínio. Pelos dois lados, pela dificuldade que normalmente a gente tem que entender quais são os fatores que ajudam a gente a compreender a forma de ação e como que a Rússia se pretende colocar no sistema internacional, e fascinado também pela própria história. Você acha que você entende a Rússia? Não, eu não entendo a Rússia no sentido formal da palavra. Eu tenho pela Rússia uma extraordinária ambiguidade de sentimentos. Eu nunca fui a Moscou, a São Petersburgo, a outras cidades da Rússia, sem ter a percepção que eu estou diante de uma coisa imensa. A Rússia, o Brasil é grande, a Rússia é imensa. Eu vou dar uma coisa a você como indicador, que é um lugar comum, mas eu acho relevante. A Rússia contém dentro de si 11 fusos horários. Em outras palavras, quando é meio-dia em São Petersburgo, é quase meia-noite em Vladivostok. Isso é uma dimensão extraordinária. Isso, como, sobretudo, a paisagem é mais bem plana do que florestal, ou feita de florestas, você tem uma ideia de imensidão, quase indescritível. A savana, a estepe, tem aquela ideia da interminabilidade, porque ela não tem elementos que de referência. Você olha para a direita, para frente, e o que você tem é uma extensão. Eu uma vez fiz uma viagem pelo Volga de barco, eu era chefe de um órgão chamado Conselho Consultivo do Secretário-Geral da ONU para fins de desarmamento. Nós estávamos tentando eliminar as armas químicas de certos centros de produção russos. E eu fui primeiro de avião até um lugar que eu não sei o nome, depois tomei um barco para outro lugar que eu não sei o nome, e finalmente nós assistimos à destruição de estoques de armas químicas. Mas era uma sensação de internabilidade. Agora você volta ao mesmo tempo disso, você vê a Rússia como... A Rússia é o centro de uma civilização eslava muito importante. É o centro de reação de uma língua, de um alfabeto, de uma maneira de ser importante. É o centro de uma religião, que é a ortodoxia russa, que é uma outra grande religião. E é, finalmente, um país, ao mesmo tempo, imensamente sofisticado e um pouco bárbaro. Eu nunca entrei no Kremlin sem ter a ideia de que eu estava num palácio de imperadores perigosos. Não há na história russa, Filipe o Belo, Manuel o Venturoso, João o Bom, são os grandes ou são os terríveis. A Rússia, você disse, não é um lugar para fracos ou para timoratos. A Rússia
é, ao mesmo tempo, incontornável, se você quiser, quase inadministrável pela sua extensão, pela sua complexidade. De modo que nós temos o fato também quase inédito, que foi um império que se desestruturou sozinho, sem uma bala, sem um tiro. A humilhação russa vivida naqueles anos gorbachevianos é indescritível para eles. Eles têm pelo Gorbachev um ressentimento, um rancor que 1000 anos não vão consertar. Eles acham que o Gorbachev se dissolveu o que era um grande império construído através de séculos e séculos de uma certa brutalidade, mas também de uma grande criatividade. De modo que eu não subestimo a Rússia, eu temo a Rússia, eu amo a Rússia e eu, de vez em quando, não entendo nada da Rússia. Ótimo, um bocado de coisa de uma vez só na mesa. Começa pela perspectiva histórica que ele colocou, começa pela definição da geografia. A Rússia é um país sem fronteiras. Se a gente quiser entender a cabeça deles, é sempre a cabeça das invasões mongóis e a vassalagem aos mongóis durante mais de 600 anos. A formação da Rússia associada, como ele coloca, a uma, digamos, a uma vertente religiosa enorme. Czar é o César e é o chefe da igreja. E você, Lorival, você entende a Rússia? Bem, William, eu estive fazendo reportagens na Rússia em 3 períodos diferentes do regime Putin. 2002, quando ele estava começando, 2008, uma eleição em que ele era candidato a primeiro-ministro, porque tinham vencido, né, as possibilidades de reeleição como presidente, e 2018, a última eleição dele. E a minha leitura era de que a grande credencial dele era a estabilidade para os russos, que depois do trauma dos anos 90. Mas eu conversei na quarta-feira com o diretor de pesquisas do Instituto Levada, que é o único instituto de pesquisas considerado independente na Rússia, o Alexei Levinson. Ele me disse que ele tinha acabado de receber os números da última pesquisa, são pesquisas mensais, são mais de 270 pesquisas sobre a popularidade do Putin desde 2000. E ele disse que tinha caído de 83% para 81% a popularidade, dentro da margem de erro. E que sempre antes das invasões do Putin, 2008 na Geórgia, 2014 na Ucrânia, 2022 na Ucrânia, o Putin estava com o nível mais baixo de popularidade, que era 60%. E depois das invasões subiu para 80%, para o patamar dos 80%. E que nas pesquisas, o que o russo identifica no Putin é a representação do sentimento soviético, em que não só os russos, no sentido étnico, mas todas as etnias do antigo Império Soviético estavam juntas. E isso dá muito conforto para os russos, que então não é necessariamente uma questão de segurança, muito menos de prosperidade, de eficiência. Não, é mais uma coisa afetiva realmente, de que o Putin representa o homem e a mulher soviéticos, um tempo que não tem espaço, que não tem lugar, né? E daí o discurso, agora sou eu que estou acrescentando, em 2005, sobre o Estado da União, em que o Putin diz que o fim da União Soviética foi o maior desastre geopolítico do século XX. É uma das citações mais recorrentes nossas, jornalistas, a respeito do que ele vem dizendo, desde que ele sucede o Yeltsin. A ideia da humilhação, o Marcos Arzambuja trazia isso também, e a outra que você também coloca é a ideia do império. A União Soviética é sucessora do Império Czarista. É, para todos os efeitos, o Império Russo com uma roupagem ideológica vermelha proletária, proletária e camponesa, perdoe. Trevisan, você acha que você entende a Rússia? Você acha? Que você entende a Rússia? Quem sou eu? Primeiro de tudo, né, eu penso quando a gente olha para a Rússia, né, a imagem que passa sempre, né, é que a gente olha para a Rússia e tem uma sensação de subestimá-la. Né? Por exemplo, né, conversando com alunos, né, e os alunos de economia querem saber de finanças. Né, e o PIB da Rússia é de 1,5 trilhão 550 bilhões de dólares, menor que o do Brasil. Sim.
Aí você olha para essa situação e o aluno fica absolutamente extasiado com essa situação. E dá uma sensação que eu acho que é o que nós temos. Aliás, Voltaire dizia isso, que nós temos sempre sobre a Rússia, né? A ideia de subestimá-la. Né? Aí mora o perigo. Né? Nós não fomos os primeiros e faz tempo. Se a gente tiver uma coragem, né? A gente assiste de novo o encouraçado Potemkin, por exemplo, né? Ou a invasão dos Cavaleiros Teutões. Lembra do filme? Sim, né? Claro que lembro. Eles chegaram imaginando que seria fácil avançar. Esse erro já foi cometido, por exemplo, vamos pensar nos 200 últimos anos. Alexandre Nevsky, exatamente. É uma das cenas mais famosas da história do cinema. Do cinema. Quando a cavalaria pesada teutônica afunda no lago congelado. Avança pelo lago gelado. Eu tento, às vezes, comentar sobre isso aí, porque o caminho sempre foi o mesmo. Tanto dos Cavaleiros Teutões, como das tropas napoleônicas, como das tropas hitleristas. Veio por aquela outra parte da Rússia de formação, a Ucrânia. Isso é outra história. O que nos interessa quando a gente olha para a Rússia é esse olhar, que eu vou chamar de ocidental, concordo inteiramente com o embaixador. Não é? A Rússia é tudo aquilo, 11 fusos horários. É aquele olhar de que nós subestimamos a Rússia, o erro é velho. Não é? Marcos Azambuja, deixa eu trazer agora um pouco o nosso olhar para a maneira como a Rússia, na história recente, e particularmente nas últimas 2 décadas, vem sendo dirigida. Ela tem uma tradição como país, se a gente considerar o czar, o Império Soviético, os principais representantes do Partido Comunista, Stalin, então, nem se diga. Ela tem uma tradição muito acentuada, a gente nem precisa ir lá para trás, a Ivano Terrível, que você citou na tangência. A gente detecta um país muito preso à figura do homem forte. Como fica Putin, se é que você se associa a essa descrição, evidentemente, não quero plantar nada na sua boca. Eu me associo e acho que ele está nessa linhagem da maneira mais clara. Ele é um homem de poder e de força. Ele é possivelmente uma pessoa com todas as virtudes e as falhas de uma formação do KGB. Ele é um homem da Realpolitik. Ele é uma pessoa com uma formação intelectual melhor do que se supõe. Ele é um líder real e, sobretudo, ele tem a sorte de suceder a um Gorbachev, que era essencialmente o anti-russo. Era uma pessoa razoável, agradável, querendo viajar, querendo que a mulher fosse satisfeita, fazer compras. Quer dizer, não era um russo com nada da sinalização que a Rússia dá aos seus líderes. O Yeltsin, por sua vez, era uma caricatura. Era o beberrão, era a Rússia de porre. Quer dizer, era uma Rússia se comportando de uma maneira lunática e errática. De modo que a Rússia estava nostálgica desse tipo de dureza que ele representa. De modo que o Putin, eu creio, tem um apoio interno extraordinário, porque ele sugere para a Rússia a redenção, a ideia da volta da Rússia a ser levada não só a séria, mas o que a Rússia gosta mais do que ser olhada a séria, ela gosta de ser temida. A Rússia gosta de ser ameaçadora com a mesma naturalidade com que o Brasil gosta de ser amado. No Brasil, a nossa vocação para ser amado é irresistível. Neles, a vocação de ser ameaçador também é parte do make-up quase que genético da civilização. Portanto, eu acho que o Putin é um produto rigoroso da alma russa com o treinamento especializado que os órgãos de inteligência russa sabiam fazer naquela época, o que não é elogio, é apenas uma palavra de advertência. Lorival, tem uma excelente provocação deixada pelo Marcos Azambuja, que é essa ideia, nós brasileiros adoramos de ser irresistível, queremos ser amados, eles querem ser temidos. Diante do que está acontecendo na guerra da Ucrânia, é exatamente o contrário, as pessoas pararam de temer, pelo menos as forças convencionais russas. E diante dessa rebelião trazida pelo chefe dos mercenários do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, também a figura do Putin parece que está sofrendo arranhões severos exatamente nesse ponto.
Ele está deixando de ser temido. Eu passo a palavra para você logo depois do intervalo, para não cortar seu raciocínio. A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Até já. Bem-vindos de volta ao WW, edição especial, edição de domingo, discutindo hoje Rússia. No centro, claro, a gente vai falar também de outros aspectos que envolvem, mas ficou no ar uma pergunta ao final do outro segmento, Lorival, e eu não queria cortar seu raciocínio, que é, se é assim, como diz Marcos Azambuja, que os russos adoram ser temidos, o que aconteceu até aqui no campo de batalha tirou o medo que muita gente tinha das forças convencionais russas. E o que aconteceu nessa rebelião dos mercenários tirou um bocado de medo do Putin. Sim, eu fui perguntar para o Alexander Lozev, que é um diretor do Conselho de Políticas Externas e de Defesa em Moscou, um homem que é ouvido pelo establishment, sobre as consequências disso que você acabou de dizer. E ele respondeu o seguinte, eu vou ler porque tem que ser fiel ao pensamento, né, de alguém que realmente conhece esse establishment. Não é necessariamente a população, já trouxe a visão da população, mas agora do establishment. Na Rússia, o caos pode chegar na primavera de 2024 se o Putin não obtiver vitória em suas próximas eleições, que ele colocou entre aspas. Ou, Deus me livre, se entrar em negociações com Zelensky, presidente da Ucrânia. Então haverá outro líder na Rússia, muito mais duro, e não tão pró-americano quanto Putin. Sim, a comunidade intelectual na Rússia considera Putin um líder pró-Ocidente. Os Estados Unidos cometeram um erro gigante ao rejeitar Putin, atribuindo-lhe traços de autoritarismo. Se um Putin moderado e racional não conseguir resultados na Ucrânia, então o futuro líder russo, com os poderes de um ditador, vencerá. Nesse caso, a Europa perderá muito e a Ucrânia simplesmente desaparecerá. É importante isso, porque a gente vê o Putin como o extremo... Agora, só para esclarecimento, essa afirmação é uma reprodução do que o establishment pensa, não é uma previsão que ele faz, correto? É uma análise de cenário que ele faz. É uma análise de cenário e, inclusive, ele diz, nós fazemos projeções de um ano. Então, por isso que ele fala para daqui primavera. E também porque vão ser as eleições, né? As eleições são em maio do ano que vem, então realmente é na primavera, né? O que é importante a gente perceber é o seguinte, quando a gente pensa com a cabeça ocidental, a gente vê o enfraquecimento do Putin como a abertura para o espaço, né, de uma mudança de regime que levaria a um regime pró-ocidental. Isso assumindo que a gente tenha razão. Isso. Porque há um bocado de gente hoje dizendo não pensem que isso é uma abertura, não. Exatamente. Uhum. Por favor, prossiga, Lorival. E é o contrário, pode ser o contrário. E sempre a análise de cenário da Rússia foi a de que a maior ameaça ao Putin não vem da oposição liberal. A oposição liberal é o Alexei Navalny, que está numa cela de 2 por 2 metros. A ameaça política à Rússia vem do ultranacionalismo de direita, que o Prigozhin representa. Com bastante ressonância, por sinal. Leonardo, o que você ia dizer? Nós estamos tentando estabelecer o seguinte nesse momento da nossa conversa. Se a nossa cabeça ocidental encara o que aconteceu, essa arranhada na imagem do Putin, ela levou uma enxurrada de comentários nesse sentido. Bom, sacudiram o homem do pedestal, deram uma balançada ali na estátua de mármore dele, a gente está começando a ver rachaduras. Ou nós estamos enxergando errado? Tem uma expressão ótima para definir sobre tudo isso, que é a ilusão do Ocidente. O Ocidente olha para o Putin e vê isso que o Lorival descreveu. Né? Um líder violento, Não. Olha bem para Prigozhin. Olha a estrutura do que pode ser. Quando você olha para Putin, o que você vê é uma história de uma liderança que é clássica no mundo. Quando nós conversamos de cultura russa, nós temos que pensar nisso. Putin não é diferente de uma liderança que vem dos czares. Vamos pensar, tem 3 fatos básicos para a gente pensar essa liderança. O primeiro deles é a ideia de que não existe cooperação no poder. Existe poder. E na Rússia isso é muito claro.
Tudo que você imagina como sobrevivência na Rússia, ela está ligada diretamente a uma subserviência ao poder. E você sobe na vida quanto mais for essa subserviência. A era Putin é perfeita para definir isso aí. Só a era Putin? Vamos pensar qualquer era de czar, pensa Pedro Grande. Pensa a Catarina, que você respondeu aquele livro maravilhoso do Montefiore, mostrando quem é Catarina e como trocava. Pensa Rasputin. Era só você brigar com Rasputin. Por que a elite russa enfrentava Rasputin? Porque ele era um outro tipo de conselho. Os negócios se fariam de um outro jeito. Quando a gente olha para isso, a gente tem a ideia, bom, então é o homem forte construindo alguma coisa. Não. O homem forte tem uma lógica de medo. Não adianta imaginar o mundo ocidental. É a lógica do medo. A lógica do medo, ela funciona além da morte. Isso é muito interessante. Todos nós lembramos o fato de que Stalin, por exemplo, teve um derrame e ele ficou 12 horas no chão e só Nikita Khrushchev é que teve autorização do conselho para entrar. Ninguém tinha coragem para entrar. Isso é lógica do medo. Quando a gente olha para isso, toda autocracia é assim. Tem um livro aí pequenininho, um livrinho pequenininho sobre Salazar, mostrando aquilo que é. Salazar teve 2 mortes. Ele ficou... É uma coisa interessantíssima. Durante quase 2 anos, Portugal inteiro estava sendo governado de outro jeito e ninguém tinha coragem de mudar o Salazar. Fazia-se um jornal para ele, estilo do Adeus Lenin. Uhum. Você está se referindo ao filme. Exatamente. A terceira situação que nós temos, que eu acho que é isso, que é a lógica do medo, de alguma forma não existe cooperação, o poder existe. A terceira forma do medo é que não, o poder na Rússia não suporta feedback. O poder da Rússia não suporta crítica. Aquela imagem que nós temos, por exemplo, do Biden tropeçando, caindo numa comemoração militar, e o mundo inteiro vê e comenta, isso não existe na Rússia. Uhum. Não há essa possibilidade. Nunca houve. Qualquer czar na Rússia, ele preservava a sua imagem por inteiro. O fracasso da ideia de ocidentalizar a Rússia, quando você falou de Catarina Grande, veio na minha cachola inteiro o retorno. Lembra que Catarina Grande tentou trazer Voltaire para ver se fazia um despotismo esclarecido na Rússia? Eles tinham correspondência. Tinham correspondência, né? Bom, ela trouxe o Voltaire, a biografia mais apimentada. Mas quando nós olhamos para isso, o retorno de Voltaire, ele escreve sobre isso, é exatamente dizer, esquece. Uhum. Nós estamos falando de 1760. Então tem um problema aqui. Um problema quer dizer, uma questão aqui para a gente olhar. Assumindo que, de fato, um regime forte ou um regime das figuras fortes como esse depende basicamente de um desses 3 fatores, que é o medo, Marcos Azambuja, em que medida essa característica está mantida, dadas os fatos que a gente acompanha neste instante? Vilam, vamos dar uma gradação ao medo, um pouco como febre. O Putin se considera um moderado. Ele acha que ele deu à Ucrânia tempo com os acordos de Minsk, com todas as negociações depois de Maidan Square, para que houvesse acomodações. Ele acha que deu ao Ocidente oportunidades, ele deu infinitos recados de que aquilo para a Rússia era uma situação intolerável. Ele tentou explicar de uma maneira que me parece bastante clara que o que abriu-se ali foi um corredor, Polônia, Ucrânia, chegando à sua vizinhança mais imediata. Ele se considera, nesse caso, um homem que usou a linguagem da moderação, da advertência. Ele acha que ele deu sinalizações múltiplas e que não foram ouvidas, que era preciso de alguma maneira. O que Vilam, eu em matéria de diplomacia tenho um pouco aquele viés de gostar da diplomacia do realismo. Eu reconheço que estados tampão são necessários, que zonas de influência têm de ser aceitas. Eu tenho, de certa maneira, uma visão em que às vezes é menos generosa do que deveria ser, mas é muito realista. De modo que eu creio que o que está acontecendo é uma tentativa de não entender a realidade dos fatos. Para a Rússia, a ampliação incessante da OTAN em direção à sua fronteira era uma ameaça
à luz do psiquismo russo, do seu poder, são, não sei, 14 ou 15 mil ogivas militares nucleares, aí, ao mesmo tempo, a sensação que eles tinham, e com razão, de que a China acha que, se não defender agora certos valores e interesses na Rússia, Taiwan será a seguinte, e que a Índia também tem a mesma impressão. Em outras palavras, a Rússia está, no momento, na liderança de uma resistência ao que parece ser um retorno a uma situação imediatamente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E eles acham que a situação não é mais a mesma. Bom, eu na minha carreira vivi, no total, 15 anos na Alemanha. A primeira vez que eu fui correspondente na Alemanha ainda era Bonn, ainda existia a República Federal da Alemanha e a minha área de cobertura era exatamente a República Democrática Alemã. Eu vi a divisão da Guerra Fria como jovem jornalista, vivi aquilo. O Muro de Berlim, a primeira vez que eu o vi, em 1975, eu era estudante e correspondente na Alemanha, morava em Mainz, perto de Bonn. Era algo, assim, é um choque que é difícil a gente, mesmo como jornalista, trazer para as pessoas. Depois cobri a queda do Muro de Berlim. Agora, essa divisão até parece menos grave se a gente olhar a divisão a qual você se refere hoje, Marcos Azambuja. E aí, trazendo para o plano atual, Lorival, a Rússia, temendo, como sempre temeu, a expansão da OTAN, nunca esteve tão cercada pela OTAN como hoje. A Rússia, temendo como temeu que a Ucrânia caísse na órbita, seja como a gente caracterizar essa órbita, seja a órbita da OTAN, seja a órbita da União Europeia, hoje a Rússia tem diante de si o melhor exército que a OTAN poderia colocar contra a Rússia, do ponto de vista técnico. E está melhorando. Está sendo armado com tecnologia superior, em boa parte, ao que os russos até agora conseguiram colocar no campo de batalha. Como é que fica então? Se a situação, digamos, estratégica da Rússia piorou. Mesmo que a gente considere que a Rússia, historicamente, culturalmente, neste momento, não tenha uma alternativa à autocracia, é preciso analisar que a autocracia é um sistema muito ineficiente. E, mais uma vez, isso está sendo provado, porque o ditador tem que escolher entre lealdade e competência profissional. E isso, no caso dos militares, é fatal numa guerra. O Surovikin, Sergei Surovikin, subcomandante das operações da Rússia na Ucrânia, ele, no sábado, foi obrigado a gravar um vídeo. Ele estava sem as insígnias militares, sem as patentes, ele não estava barbeado, ele estava com o corpo um pouco dobrado assim e com uma voz nervosa. Provavelmente ele estava preso quando ele gravou um vídeo pedindo para o Yevgeny Prigozhin que recuasse as forças do Wagner. Estão dizendo que o vídeo foi gravado na prisão de Lefortovo, que é uma das mais conhecidas da história da Rússia. Tudo indica que ele é parte de um expurgo. O subcomandante dele foi exonerado. E ele é um militar, é um criminoso, tanto quanto o Prigozhin, mas é um militar extremamente eficaz, tanto quanto o Prigozhin, principalmente comparado com os outros militares russos. E, então, neste momento, ou seja, no dia 11 de junho, o Putin escolheu as Forças Armadas russas contra o Prigozhin, quando ele tentou obrigar o Prigozhin a assinar o contrato com o Ministério da Defesa. Ele ficou do lado das Forças Armadas. Até então, ele ficava ambivalente. Ao fazer isso, ele sacrificou a capacidade militar russa no terreno na Ucrânia, porque desde fevereiro, claramente, quem tem conseguido alguns, inclusive modestos, mas alguns sucessos militares tem sido o Prigozhin e o Surovikin. Por que o Surovikin ficou no comando da operação de outubro até janeiro? Em outubro, os ucranianos explodiram a ponte de Kerch, que liga a Península Crimeia ao continente. E aí o Putin se assustou, colocou o Surovikin, que é muito ligado ao Prigozhin. Não queria fazer isso. O Surovikin ele tem uma tradição de comandar as tropas de elite aerotransportadas.
o equivalente à 82nd Band of Brothers dos Estados Unidos, só para situar de que tipo de tropa nós estamos falando. Ele é o responsável pelo massacre da população síria, né? Não, fora isso, ele é considerado o general Armagedon. Armagedon. Mas ele tem o que seria a tropa de elite russa com ele. E aí, em janeiro, ele foi tirado do comando. Por quê? Porque cada vez mais o Prigozhin estava se investindo contra o Sergei Shoigu, ministro da Defesa, e o Valery Gerasimov, comandante das forças, que assumiu então o comando. O comandante do Estado-Maior, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Russas é o comandante de operações na Ucrânia, que é absolutamente incompatível em termos de hierarquia, e o Surovikin foi colocado de lado, e desde então a Ucrânia tem conseguido de forma incremental o sucesso. Eu não resisto a deixar uma dica aqui de leitura para você que nos acompanha. É uma das obras recentes mais interessantes para você que tem interesse, sobretudo nesse ponto que o Lorival acabou de levantar. Qual é a relação entre o autocrata ou o democrata e as estruturas de comando militares? Um grande nome lá do King's College em Londres, o Sir Lawrence Freedman, publicou neste ano um livro chamado Command, que é como que a autoridade civil, política, influencia nas decisões do comando militar e vice-versa. Como que as operações militares desencadeadas por profissionais, seja ele numa autocracia ou numa democracia, influenciam as decisões dos líderes políticos civis. Para você que acompanha o assunto, é uma extraordinária leitura, não deixe de encomendar. Command, Sir Lawrence Freedman. Eu volto daqui depois do intervalo contigo, Leonardo Trevisan, para a gente ver essa ideia, que capacidade de comando tem Putin agora nesse momento. O intervalo dura um instantinho só, pessoal. Até já. Bem-vindos de volta ao WW, edição especial, edição de domingo, hoje falando de Rússia especificamente. O assunto que nós estamos abordando ao final do último segmento, Leonardo Trevisan, tem a ver com a capacidade que autocracias, no caso Putin, tem de serem efetivas do ponto de vista do comando das suas forças militares. É essa avaliação que eu ia pedir a você. Olha, no caso do Putin em específico, né, nós temos que pensar sempre aquilo que nós estávamos comentando na abertura do programa, né? Cuidado de subestimá-lo, né? Putin tem uma história de reconquista de poder muito bem articulada. Eu chamo a atenção para o fato de que, aquilo que o Lorival chamou a atenção, de que a principal oposição a Putin não está à esquerda, a principal oposição está à direita. Nós podemos estar lidando com uma situação muito mais complexa, né? E ela não é uma situação complexa isolada. Olhe os resultados eleitorais na Europa, olhe o que está acontecendo com Xi Jinping e você tem uma ideia direta de que o mundo está indo para essa lógica. Nessa lógica, e você lembrou bem, nós falamos de o mundo está ficando com a cara do... Foi o embaixador que lembrou. O mundo está ficando com a cara do mundo de 1945. Se o mundo está ficando com essa cara, vamos ouvir o telegrama do Kina? O que é que sugere o telegrama do Kina? Não dá para destruir. É melhor conter. Só para ajudar o nosso público, você está falando de George Kennan. George Kennan, que estava, então, no fim dos anos 40, estacionado na Embaixada Americana em Moscou. E no auge da Guerra Fria. Isso, ele escreve um famoso telegrama secreto que depois vira um ensaio, de onde vem toda a teoria do containment. Isto, exatamente isso. Não é para destruir, é para conter. Se nós temos essa lógica, porque nós estamos lidando com isso, Putin é um homem que deve ser preservado no poder. Me parece perigoso, quando nós olhamos para isso, de uma lógica de equilíbrio. A lógica do Wagner, ela não é isolada. O poder de influência da Rússia na África está toda ela construída em torno do Wagner. Não é só. Na Ásia e em outros lugares. E na Venezuela? E na Venezuela. Eu ia comentar exatamente isso. Não adianta esquecer. Não é no estilo Cuba, é no estilo Venezuela. Em que um grupo armado faz o serviço sujo, mas esse serviço sujo faz a influência russa ser rápida e barata. Quando nós olhamos para essa situação, nós temos uma ideia mais clara de que qualquer ilusão do Ocidente de que é possível substituir Putin imediatamente, cuidado. Segundo problema, substituir por quem e como, em que condições?
O que está acontecendo com o Surovikin é uma ideia muito clássica no mundo russo. É só lembrar que os generais que ganharam a Segunda Guerra Mundial por Stalin foram todos eles deixados de lado, expurgados. Todos, sem nenhuma exceção. O comando civil na Rússia talvez seja muito mais forte do que o comando no mundo ocidental sobre os seus militares. Nunca podemos esquecer nessa lógica. O czar, a elite do czar, fazia os marechais terem um lugar do lado nos bailes da corte. É muito interessante essa discussão. Tanto que nunca houve golpe militar na Rússia. Nunca houve. Houve rebeliões. Rebeliões, mas elas foram isoladas. Quando nós olhamos para o Prigozhin, talvez a gente tenha que ter uma visão muito clara da frase que o Putin mesmo disse na manhã de sábado. Facada nas costas? Verdade. Segundo, ambições desmedidas. Talvez fosse uma questão concreta. O Prigozhin tem, hoje, na África, um império pessoal fundamental. Que o fez um bilionário. Rico, bilionário, que depende em tudo da logística russa para ser operado. Não é só o avião que traz, toda a estrutura. O Lavrov, hoje pela manhã, já deixou isso muito claro. O Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores. As nossas relações com a África continuam as mesmas. Nossos, abre aspas, treinadores continuarão atuando na África. Em outras palavras, talvez, Lorival, nós tenhamos que olhar para a Rússia com um pouco mais de calma para evitar a palavra respeito à sua história. É temeroso a gente olhar para ela apenas com a nossa vontade. Nós talvez tenhamos que olhar para a Rússia como ela efetivamente é, como o embaixador levantou. Deixa eu ir para um ponto, Marcos Azambuja, que você levantou na sua, até aqui, mais recente intervenção. Você descreveu a sua maneira de enxergar as relações internacionais. Você tem uma longa biografia. Todos nós invejamos a experiência que você teve em ver, porque somos todos aqui interessados em relações internacionais, Lorival e eu, trabalhando nisso como repórteres, o Leonardo Trevisan como acadêmico. A gente tem essa inveja de você que estava lá dentro vendo como que as relações internacionais transcorrem. E na sua descrição, você se descreveu como um realista. Você disse que você até seria menos generoso porque você admite o Estado tampão. Você admite, eu estou traduzindo, por favor me corrija, você admite o que seria uma semi-soberania, o que é o contrário dos princípios das relações internacionais. Porque você está numa longa escola que a gente pode situar desde lá de trás, o Congresso de Viena, em 1815, quando se arruma a Europa depois das guerras napoleônicas, e que reconhece basicamente força, segurança e equilíbrio entre as potências. Pois bem, agora que vem o meu pedido a você. Na situação atual, na situação que você observa atual, a Rússia perdeu a chance de ter a Ucrânia como um Estado tampão. A Rússia perdeu a possibilidade de afastar a Ucrânia, perdoem, deixa eu me corrigir, de afastar a OTAN das suas fronteiras. A Rússia perde um pouco da confiança irrestrita que a China lhe atribuía. O que isso significa para um realista como você? Olha, eu creio, que, primeiro, nós estamos diante de uma safra modestíssima de lideranças europeias. Poucas vezes na história longa mesmo da Europa houve um momento, uma entre-safra tão grave de talentos. Depois que desapareceu Angela Merkel, eu não estou vendo ninguém na Europa com a estatura para... Os Estados Unidos estão vivendo um momento magro. O Biden não tem o talento, a coragem para fazer o que é preciso fazer. De modo que eu sinto que nós estamos vivendo um momento de entre-safra, de modéstia, de visão. Quando o George Kennan propôs no longo telegrama a conter a Rússia, sabendo que derrotá-la era impossível e que é possível uma acomodação, ele tinha nos Estados Unidos um eco de pessoas que o ouviam com respeito e sabiam dos limites. No momento, eu creio que há uma certa ingenuidade. Primeiro, o colapso russo foi tão dramático
que ele convenceu um pouco os Estados Unidos que a Rússia era um pouco um tigre de papel, que, de certa maneira, era assustável. Eu creio que a Rússia tem os limites de toda autocracia, de todo Estado fechado sobre si mesmo, de todo lugar em que a corrupção é tão ampla e tão aceita há tanto tempo. Agora, ela é um velho organismo. Ela é uma coisa, eu usei a palavra inicial, imensa. De modo que nós temos que ter... Eu não creio que a China esteja com hesitações, porque a China sabe perfeitamente que se a frente de enfrentamento que hoje está entre a Rússia e a Europa Ocidental se desfizer, ela é a próxima fronteira com Taiwan. De modo que ela vai lutar até a morte para defender a Rússia nesse momento, porque ela prefere ter essa interposta pessoa do que ter a guerra ou o conflito próximo às suas fronteiras. Mesma coisa com a Índia. Portanto, o que está acontecendo, que me preocupa, é que nós estamos num momento de falta de sabedoria sobre os limites do possível, sobre a acomodação com a realidade, sobre a aceitação de soluções. O George Kennedy costumava dizer uma coisa que eu achava dele assim: se os Estados Unidos quiserem continuar os Estados Unidos, eles devem aceitar que a Rússia tem de continuar a ser a Rússia. Isso. Não se muda as manchas de uma onça velha. Um cachorro velho não aprende novos truques. Nós estamos diante de potências estabelecidas há muito tempo, de modo que eu creio que moderação, contenção, cuidado e, ao mesmo tempo, a defesa dos nossos valores. Eu não falei disso até agora, mas rapidissimamente, nós somos democratas, nós acreditamos nos governos de lei. Eu tive uma esperança, quando houve a reunificação alemã, Willem, de que nós estamos entrando num período maravilhoso. Eu digo, bem, as ameaças desapareceram, a guerra está finalmente encerrada, vamos viver um ciclo de prosperidade, de coexistência fraterna entre os povos. Não se fez nada, não houve nenhuma... Os Estados Unidos, no momento do seu apogeu, começou a fazer bobagens sucessivas no Iraque, na Síria, na Líbia. Em outras palavras, o poder não foi didático, foi desgastante. Eu sinto, eu tenho que parar o programa com o nosso tema, mas eu queria dar praticamente, o Lorival está acostumado a fazer manchetes, ele está acostumado a trabalhar comigo também toda noite, às vezes eu aperto lá os analistas, agora é uma frase. Para o Lorival, posso fazer isso, para você, não. Mas eu queria que você fosse mega breve nessa sua apreciação que acontece agora. Eu gostaria que prestássemos atenção nas palavras do embaixador. Ótimo. Contenção. Lorival. Eu acho que o Ocidente, se o Ocidente não entende a Rússia também não entende o Ocidente. Eu acho que o Putin cometeu erros históricos, fatais para a Rússia e as coisas não continuarão como eram antes. Marcos Azambuja, nosso ex-embaixador, muito obrigado pela disposição, pela participação aqui da nossa roda no WW. Meu colega Lorival Santana, obrigado. Você está sendo espremido aqui na emissora. Todo mundo quer você em todos os programas. Eu, antes de qualquer outro, Leonardo Trevisan, professor na SPM, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Meu agradecimento especial a você que nos acompanha. Até a próxima.